O que você faria se tivesse que jogar um jogo no qual iria definir o destino da sua alma? Reencarnação ou abismo? Death Parade é um anime que tem a capacidade de nos fazer mergulhar nas questões mais primitivas dos seres humanos, incluindo um enredo excelente e uma trilha sonora introspectiva. A história se passa em um lugar no espaço-tempo que frequentemente recebe convidados. Nesse sentido, as pessoas que faleceram por diversos motivos e circunstâncias acabam indo para esse ambiente, conhecido como Queen, e passam por uma espécie de julgamento. Ao chegarem nesse lugar, elas são induzidas a acreditarem que irão precisar jogar um jogo apostando suas vidas. Assim explica o barman Dekin. Dentro desse contexto, existe um padrão no qual os juízes recebem as memórias das pessoas que morreram e o jogo escolhido será também baseado nisso. Entretanto, os seres humanos que acabam indo para lá têm dificuldade de se lembrar da vida que viveram por conta da morte e também não possuem a consciência de que já faleceram. Além de que algumas informações são distorcidas e não são reveladas para eles. Porém, as memórias voltam ao decorrer do jogo. Com isso, eles acabam se lembrando de que morreram. Por consequência, isso acaba potencializando ainda mais o que os juízes chamam de expor a escuridão da alma. Ou seja, Dekin acredita que é necessário usar métodos e induzir situações extremas para que só assim o ser humano manifeste o seu pior lado e que através disso ele poderá conseguir fazer um julgamento justo. O juiz Dekin nos apresenta um personagem culto e muito educado, no qual tenta sempre permanecer imparcial durante os seus julgamentos. Por outro lado, é notável que ele demonstra ser um juiz ainda com pouca experiência e que está sempre observando para tentar aprender da melhor forma possível. Nesse ponto, podemos perceber que o personagem é aberto para tentar compreender novas percepções além da sua. Sendo assim, acontece um caso específico com uma mulher. Shiuki se lembra de ter falecido, porém não sabe a forma da morte. Dessa forma, não foi possível realizar um jogo com ela. Ao notar tal acontecimento, Dekin decide apagar suas memórias e estender seu julgamento, e também solicita a permissão para que essa mulher continue a permanecer com ele até conseguir fazer o julgamento dela. Inicia-se aqui o grande divisor de águas. Podemos considerar Shiuki como o nosso lado emocional e sentimental, e Dekin como o nosso racional. Podemos notar que a partir do momento que ela se junta a ele, a forma com que ele julga os mortos começa a ser questionada por ela. Tal acontecimento foi propositalmente arquitetado pela personagem Nona, porque ela própria acreditava que eles poderiam ser diferentes na forma de julgar. Dekin, desde o início, aparentava ser um juiz diferente dos outros. De certa forma, ele tinha respeito por aqueles que conseguiram viver uma vida e buscava entender com mais profundidade os seres humanos. Do outro lado, Shiuki precisava compreender mais as pessoas. Durante o julgamento, é notável o quão longe o ser humano é capaz de ir para se manter vivo, e isso nos faz questionar de qual forma iríamos agir no lugar daquelas pessoas. Será que seríamos capazes de matar alguém para nos manter vivos? O quão animais podemos ser quando se trata de sobrevivência? O anime consegue nos mostrar de forma fascinante o quanto um ser humano pode ser controlado por suas crenças
e que isso poderia ser o fator que nos impede de cometer atrocidades. A mente dos personagens que estão participando do jogo começam a associar o fato de que perder no jogo significa perder a vida. Estratégia usada brilhantemente pelos juízes, visto que o medo da morte é um instinto do ser humano. Esse medo é maior do que qualquer coisa. Outro detalhe é que o anime nos traz a percepção de que todos nós temos sombras e que em algum momento da nossa vida passamos a utilizar máscaras para evitar expor o que realmente somos. Dando seguimento à trama, existe uma cena na qual Shiuki confronta totalmente Dekin, visto que os jogadores são considerados assassinos. Seguindo adiante, percebemos que ambos possuem o mesmo objetivo que os levaram a praticar tais atos: vingança. É notável que durante esse jogo em específico, Dekin, ao utilizar o método de expor as sombras, ele também acaba as criando dentro dos personagens. Eles utilizam o jogo como forma de vingança e punição. Tal jogo nos traz a percepção de que não existe o certo e nem o errado, que quem define isso somos nós. Agimos de tal forma, fazemos isso e aquilo porque acreditamos ser o certo. E se houvesse compreensão, não haveria julgamentos, porque entenderíamos os motivos do outro, se colocando no lugar dele, sem impor a nossa verdade. Além disso, o anime sutilmente nos apresenta maravilhosas referências para que assim possamos entender melhor o que ele tenta nos passar. Dekin possui uma habilidade na qual ele tem a capacidade de manipular fios que são como teias de aranha. Em um certo episódio, ele nos conta um pouco de um conto budista, que trata-se a respeito de um homem que cometeu inúmeras atrocidades e que estava sofrendo eternamente no inferno. Este homem, chamado de Kandata, foi um grande ladrão que assassinou pessoas, ateou fogo em casas, trabalhando para provocar incontáveis malefícios. Mesmo assim, ele tinha a lembrança de ter praticado um único ato benevolente. Esse ato foi que um dia esse homem, caminhando dentro de uma profunda mata, pôde ver uma pequena aranha atravessando a beira do caminho. Kandata logo ergueu o pé com a intenção de matar a aranha, pisoteando-a, mas de repente repensou seu ato. Não, esta aranha, mesmo pequena, é algo que inegavelmente tem vida. Tirar essa vida à força, não importa o quão pequena, é de dar dó. E assim, acabou por salvar a aranha, deixando de matá-la. Foi esse o seu ato de bondade. Buda pensou que poderia compensá-lo por esse único ato bom, se possível salvando-o do inferno. O Buda, tomando levemente o fio da aranha na mão, desceu-o diretamente até o fundo do inferno. Kandata se agarrou no fio e escalou por um longo tempo, mas em determinado momento percebeu que havia outros milhares de condenados seguindo-o, subindo pelo mesmo frágil fio. Com muito medo de voltar para o inferno, ele pensou que se não fizesse nada agora, o fio se partiria em dois no meio e ele despencaria. Sendo assim, Kandata gritou para que os malditos condenados largassem o fio. Nesse exato instante, o fio se arrebentou. O Buda observou tudo com muita atenção, do início ao fim. Pelos olhos do Buda, a falta de compaixão do coração de Kandata, que quis fugir sozinho do inferno, fez com que ele caísse novamente no mesmo inferno, recebendo um castigo proporcional ao seu coração. Dessa forma, podemos entender que Dekin
na verdade, é aquele que transmite o fio da compaixão, aonde não é necessário que você tenha vivido uma vida de anjo para ser salvo, sendo que o próprio símbolo do bar é o caduceu de Hermes, que um de seus muitos significados simboliza a sabedoria. Logo no fundo, pode-se perceber que existe uma referência ao Yin Yang, que traz o equilíbrio entre a sombra e a luz de um ser. Na energia feminina, que seria Shilk, e na masculina, que seria Dekin. Então podemos entender que talvez seja essencial alcançar o equilíbrio para adquirir a sabedoria. Sendo assim, os jogos podem servir para que você se coloque no lugar do outro, independente da situação aonde esteja, visto que se ambos os jogadores se ajudassem, ganhar ou perder não teria importância. Ambos poderiam serem salvos e reencarnados. Por fim, não irei dar spoiler sobre o final maravilhoso de Death Parade, porém posso garantir que existe um grande ensinamento.